Olá, tudo bem com vocês? Então aqui estamos nós com mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Desta vez é um dos assuntos que eu gosto muito, eventos finais. Eu tenho uma apreciação intensa por profecia. Realmente sou fascinado por profecia. E esta semana trata um pouco sobre a profecia, né? Então até o próprio título aqui é Eventos Finais. Bom, então como de costume vamos fazer nossa oração. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, nós sabemos que estamos nos últimos dias e é urgente, importante e vital que nos preparemos para quando Jesus voltar, ou se antes disso ocorrer a nossa morte, estejamos sempre prontos. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos que nos ajudes neste preparo. Amém. Muito bem. Eu tenho uma ilustração. A minha esposa tem o costume de preparar as malas, ou melhor, a mala. Eu só levo uma. Nas viagens que tenho feito, né? Faço muitas viagens. E ela prepara geralmente um dia antes. E coloca ali tudo que precisa ter. Então, ela às vezes me pergunta algumas coisas, né, etc. Mas geralmente ela prepara e eu nem vejo o que ela colocou na mala. Eu tenho total confiança que ela faz tudo direitinho. Então quando eu chego no destino, aí é que eu abro a mala e descubro qual é a camisa que ela pôs, quais as gravatas, calça, terno, meias e outros acessórios que sempre preciso. Ela nunca se engana, né? Bom, mas eu quero destacar aqui o seguinte. Por que preparar a mala um dia antes, ou no próprio dia, ou seja, um pouco antes? Porque quando viajo, sempre sei o dia e a hora da viagem, certo? Então não precisa a mala estar sempre pronto, mas suponha que houvesse algum evento que devesse ir e não soubesse quando, né? Nem o dia, nem a hora, nada soubesse. Bom, para preparar uma mala leva um certo tempo, para não esquecer as coisas. Então ela vai, antes de colocar dentro da mala, ela coloca tudo lá de fora e vai colocando as coisas, etc. E vai conferindo para ver se não esqueceu nada. Bom, então suponha assim que a mala não está preparada, né, os meus pendrives, os esquemas de palestra, etc., não estejam preparados, tudo esteja aí por aí espalhado. De repente vem um telefonema dizendo assim, olha, em 10 minutos estou passando aí para a nossa viagem. Alguém acha que em 10 minutos é possível preparar uma mala? Bom, a pergunta se repete da seguinte maneira. Alguém acha que é possível transformar um caráter em questão de segundos ou minutos? Vamos supor que você esteja tranquilamente viajando com o seu carro, etc. E de repente vem alguém bêbado lá da frente, ou sei lá, por alguma razão dessas, dá um acidente e você fica muito mal, vai perdendo a consciência e morre. Quem toda a vida descuidou do preparo, naqueles minutos finais, conseguirá preparar-se, terá esse desejo. Quem sempre esteve ligado, por exemplo, esteve com o pé na igreja ou outro pé no mundo, naqueles momentos ele vai tirar o pé do mundo com facilidade? Vai se arrepender com facilidade dos seus pecados? Bom, basta que se arrependesse, não é? Mas ele vai ter desejo disso? As suas ligações, a gente conhece. As ligações levam as pessoas a depender daquilo que elas sempre gostaram mais e onde se aligaram mais, tá certo? Então, nessa nossa lição aqui, nos diz que devemos estar preparados para qualquer momento, não é? A justiça de Deus, isso quer dizer vigilantes, porque Jesus pode voltar como um ladrão. Ele não vem ladrão, ele não é um ladrão, mas isto é uma comparação, uma ilustração. O ladrão não avisa quando vem, não é? E se você descobre, ele já veio. Então se você não está preparado contra o ladrão, pode, assim da mesma forma, não estar preparado para a vinda de Cristo, ou então o que acontecer antes, né? Para a nossa morte. Ou de repente cai em coma e não tem mais condições de raciocinar e coisas desse tipo, né? Porque certas coisas que têm a ver com a vida eterna podem ser repentinas. Então, o juízo de Deus, vamos meditar um pouquinho sobre o juízo, a justiça de Deus, não é? A justiça de Deus tem duas conotações importantes, se nós formos estudar aqui a nossa lição, né? Verifique bem isto.
tem duas conotações importantes. Uma conotação é a punição, e outra conotação é uma nova oportunidade. Vejam bem, porque essas duas coisas parecem contraditórias, né? Uma, punição. Bom, agora acabou para você. Nova oportunidade. Bom, você tem mais uma chance na vida, né? É porque assim, porque o amor, ele não pode simplesmente dar uma nova oportunidade. Nem tampouco simplesmente punir. Que coisa mais interessante. Ó, vamos raciocinar bem, a partir do estudo da nossa lição. Houve pecado, tem que haver punição. Não há como não haver punição. Mas, tratando-se da justiça de Deus, Ele, como ama, Ele é amor, Ele dá um jeito de criar uma oportunidade. Foi o que aconteceu conosco e nós conhecemos bem essa história que ocorreu na cruz. Portanto, se nós quisermos escapar da punição, existe uma nova oportunidade. A punição recaiu sobre Jesus Cristo e a oportunidade nos é dada por Ele. Então, alguém pagou, teve que pagar. Punição teve que haver. Não escapa desta punição. No caso, se eu me salvar, ou se você se salvar, esta punição da morte eterna não caiu sobre mim, nem sobre você, mas caiu sobre Jesus Cristo, que ressuscitou da morte eterna. Já pensou sobre isso? Então, essa não é uma ressurreição qualquer pela qual Jesus passou. Esta é a ressurreição, ele ressuscitou da morte, da qual nós escapamos, caso nós nos arrependermos e nos ligarmos a Ele. Então, a justiça de Deus é muito interessante, né? A morte eterna é o último recurso quando o ser humano não quer e não quer. Como às vezes algumas crianças, né? Eu não quero, né? Pois bem, é o último recurso, porque tem que haver eliminação do pecado. Tá certo? Veja bem, se Deus levasse para o céu pecadores, pessoas não perdoadas, pessoas não transformadas, isso não é justiça, isso se chama impunidade, tem bastante aqui na Terra, não é? E é por isso que as coisas vão de mal a pior. Deus jamais faria isso, porque Ele é perfeito. Mas Ele quer levar para o céu, porém pessoas transformadas. Para que haja transformação, tem que haver o quê? Sentir necessidade de perdão. Então, sim, pode haver transformação. E aí sim, Jesus substitui o pecador, e o pecador perdoado e transformado ganhará a vida eterna. Que beleza! Isso sim que é justiça. Isso não é trapo de imundícia, isso é justiça perfeita, absoluta. Justiça eterna, que resolve. Resolve se tem que haver punição com a morte eterna, ou resolve também se houver possibilidade de perdão e transformação para a vida eterna. Resolveu de um jeito ou de outro. Deus é muito mais inteligente. Essa coisa é simples, é bastante simples. Agora é simples, que Deus explicou, agora é simples, não é? É como o ovo de Colombo. Todos tentaram fazer que ficasse em pé, e o Colombo, bateu o ovo, agora ele ficou, tá, assim eu também podia fazer, tal, não fez, né? Então a justiça de Deus é simples. Bom, Jesus, quando volta, será uma volta repentina, ou seja, quando Jesus voltou, há tempos que a porta da graça já terá fechada, estará fechada, tá certo? Essa que é a grande questão. Então, se aquelas pessoas, determinadas pessoas, deixam para a última hora para o seu preparo, pode até que aconteça que essa última hora seja a sua morte, e que coincida de uns 10, 15 minutos antes, ela tenha se arrependido. Bom, se salvou. De um jeito meio estranho, mas se salvou, se arrependeu. Tem que haver arrependimento, e se salvou. Mas essa possibilidade tem uma estatística muito desfavorável. Porque as pessoas, essa tal de última hora, as pessoas vão deixando. De repente começam as pragas, fechou a porta da graça, e a última hora já se foi. E aí pode fazer o que quiser, porque nesse momento não haverá mais arrependimento, não é? Então, a vinda de Jesus, seja pela morte, seja pelo fechamento da porta da graça, seja pela própria vinda de Jesus Cristo, será como surpreende um ladrão quando vem assim. O ladrão não avisa, só manda um e-mail lá, só, daqui a 3 noites vou invadir tua casa. Lá. Alguém já viu uma coisa dessa? Não. Aliás, conheço uma história real, né, que aconteceu em Porto Alegre.
A família foi para a praia, né? E enquanto estava na praia, o vizinho da frente, que era o apartamento da frente, ficou encarregado de cuidar do... De vez em quando abriu o apartamento dele, lá, etc., deixar arejar. E naqueles dias veio uma encomenda, um armário. Chegou a empresa lá e disse: nós trouxemos um armário para o fulano aquele. Pois é, mas ele não está. Bom, mas é só entregar, não dá para deixar. Não, bom. Então, ele abriu a porta, ficou cuidando ali, zelando ali, etc. Eles deixaram o armário, deixaram nota fiscal e foram embora. No outro dia voltaram com a ideia de trocar o armário, porque entregaram o armário inferior, que não era aquele, se enganaram. Daí eu disse: pô, não tem problema, pode trocar. Eu fico cuidando aí, trocaram o armário e foram embora. Quando o vizinho voltou, disse: trouxeram teu armário aí. O quê? Armário? Como assim não? Não comprei armário algum. Daí o vizinho da frente começou a se preocupar. Sabe o que havia acontecido? No primeiro armário tinha um ladrão dentro. Passou a noite toda limpando dólares, joias, coisas de valor, etc. E colocou dentro do armário e sentou lá dentro. No outro dia eles voltaram, trocaram aquele armário com o ladrão, joias, dólares e tudo, e levaram embora. Certo? Assim vem o ladrão. Você pode até estar cuidando ali, mas está cuidando mal. Se ele abrisse a porta do armário, encontraria tudo. Né? Da primeira vez, vamos olhar esse armário por dentro. Mas que tu está sentado aí dentro? Né? Ladrão não avisa. Jesus volta. Quando ele vai avisar, já estão andando as pragas. A porta grande já fechou. Tá certo? Bom, qual é a vantagem então de ser crente? Bom, em primeiro lugar, é ter essas profecias. É saber que Jesus vai voltar, né? É ter o conhecimento a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Né? É ter orientações para uma vida melhor, uma vida superior. Né? Não é viver de ilusão, como esses grandes artistas, pessoas famosas, né? As personalidades, grandes personalidades, quantas morrem? E cedo, drogadas, né? Famosas, cheio de fãs, etc., ao redor, onde quer que vá no mundo, etc., e não consegue dormir, tem que tomar droga para poder dormir, né? E morre de tanta droga. E muitas dessas pessoas famosas, né, grandes personalidades, etc., estão falidas depois de terem muito dinheiro, festa, festa e festa, gastança e mais gastança, e estão falidas, literalmente na situação do filho pródigo, porém sem pai para onde ir. Né? Nós, cristãos verdadeiros, não estamos nessa situação. Nós confiamos em Deus, que Jesus nos virá buscar. Então, apesar de dificuldades que muitas vezes nós passamos aqui, nós confiamos nele, nós sabemos que ele volta. E nós temos certeza do futuro. Essa é a grande vantagem, são as vantagens do cristão, né? Então, sóbrios e vigilantes, para não sermos pegos de surpresa, sempre prontos para morrer a qualquer momento. Né? Então, nós temos hoje, né? Hoje, muitos são da noite, vivem da noite. Aqui em Juí, uma cidade pequena, 70 mil habitantes, 75 mil habitantes, o município todo. Mas o pessoal muitos aí têm seus carros com som potente, passam a noite toda andando para lá e para cá, ou então se reunindo em algum lugar, bebendo e ouvindo som no mais alto volume. Perturbando todos, não interessa se tem um hospital por perto, se tem alguém doente, não perguntam coisa nenhuma. Vivem para si, toda noite. Então isso assim, a sexta-noite, sábado-noite, domingo-à-noite. E depois, segunda-feira, vão trabalhar. Exaustos. Isso é vida. E uma coisa dessas é vida. E eles se acham felizes desse jeito. Bom, vivem uma vida de pura ilusão. Nós, pelo menos, vigiando, que somos do dia, não vivemos dessa ilusão. Nós não vivemos o agora só, nós vivemos o futuro. Nós temos a esperança. Uma palavra muito importante para nós hoje em dia. Então o preparo não pode ser deixado para os últimos dias. O preparo precisa ser agora. Principalmente o Adventismo do sétimo dia. Tem que se preparar antes dos eventos finais, antes do fechamento da porta da graça, bem antes do decreto dominical, para ser útil, instrumento útil a Deus nesses últimos dias. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha no verso desta semana. Está aqui em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 8. Ok. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Então, vamos ler agora aqui. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, nós estamos vestidos. O nosso vestimento é uma couraça. Todo o nosso corpo está protegido de uma couraça da fé e do amor, que nos liga a Deus.
Então nossa proteção para o corpo não é uma lataria ou um colete à prova de balas, não é. É o amor e a fé. E o nosso capacete, que protege nossos pensamentos, nosso raciocínio, onde nós tomamos nossas decisões, é o quê? Aqui está escrito. É o quê? É o capacete da esperança. Na nossa mente se passa a esperança. Nós aguardamos a volta de Jesus Cristo. Nós cremos nessa volta. Nós temos certeza dela. Então, pela fé, pelo amor e pela esperança. Nós temos certeza do futuro. E isto é importante para se viver bem agora e se alcançar a vida eterna. Bom, que assim seja com todos nós. Santíssimo e poderoso Senhor Deus, nós aguardamos a salvação e ela está chegando cada dia mais próxima. Que Tu possas nos transformar e que nós possamos desejar essa transformação e que vigiemos a cada momento para que não estejamos em pecado no momento em que alguma coisa nos surpreender e nós tirar as oportunidades dali para frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá. Até a próxima oportunidade daqui a uma semana. Tchau.